agora há uma consciência mais clara de que aquilo que era o propósito original da NATO, isto é, a proteção da Europa, a proteção da segurança da Europa e a proteção dessa Europa contra a Rússia, ou na altura era a União Soviética, mas no fundo era a Rússia, através da continua segurança e liberdade. Segurança e liberdade. Continua a ser um tema. Continua a ser um tema e um tema talvez mais presente do que nunca. Houve algumas ilusões de que poderia deixar de ser um tema, até se chegou a falar da própria Rússia aderir à NATO, mas percebe-se hoje que isso era, enfim, não está na natureza da Rússia e ainda está menos na natureza do atual poder na Rússia. E por isso vale a pena ir um pouco ao princípio, ir um pouco ao porquê da Rússia, da NATO ter nascido. Ora bem, a NATO nasceu há 75 anos, a maior parte de nós não éramos vivos sequer quando ela apareceu, portanto apareceu no imediato pós-guerra e começou a falar-se dela ainda antes da guerra acabar. Há uma carta de Churchill para o presidente Truman, já era o presidente Truman, ainda Churchill era primeiro-ministro, porque ele depois deixou de ser ainda antes do final, enfim, decorriam as conferências de paz, e nessa carta Churchill chama a atenção ou pede a Truman para não levar de volta todos os soldados americanos que tinham vindo combater na Europa, porque os exércitos russos estavam na Europa e não se sabia quando é que eles iam sair da Europa, tinham vindo até Berlim, como todos sabemos. Ora bem, essa realidade não teve consequências imediatas, não era óbvio que os americanos estivessem interessados em ficar na Europa, eles tinham estado cá na Primeira Guerra Mundial e tinham sido embora, a seguir nem sequer tinham aderido à Sociedade das Nações e, portanto, havia toda uma indefinição sobre qual seria a arquitetura da ordem internacional e também da paz no pós-guerra. Nos anos que seguiram, houve vários sinais de que não podia depender tudo apenas de um organismo como as Nações Unidas. Eu vou recordar alguns desses sinais porque eles são importantes. O mesmo Churchill, pouco depois, em 46, faz um discurso famoso, o discurso de Fulton, em que é o discurso da Cortina de Ferro. Uma Cortina de Ferro caiu sobre a Europa, desde Varsóvia até Trieste. Não sei se era Varsóvia a primeira cidade, sei que acabava em Trieste, na fronteira entre a Jugoslávia, então Jugoslávia, e a Itália. E, portanto, ele referia-se a essa nova realidade que era o domínio soviético sobre essa metade da Europa. Mas ainda não tinham acontecido algumas coisas importantes. Ainda não tinha havido, por exemplo, o golpe de Praga. O golpe de Praga é o momento em que, quando o governo da Checoslováquia pensa aceitar o plano Marshall, há um golpe comunista, portanto, com cenas, enfim, até pessoas que são... Olha, uma coisa que se tornou agora hábito, que é cair de janelas. Cair de janelas. Portanto, e isso torna muito clara a percepção de que o problema com a União Soviética não é só um problema, ou com a Rússia, ou com Stalin na altura, não é apenas um problema da presença ou não dos seus militares, apesar de ser uma ameaça, é também, mas na altura, repare, estamos ainda num período onde há uma aparente supremacia americana esmagadora no que diz respeito à mais poderosa das armas, que é a arma nuclear. Portanto, não tinha havido ainda um equilíbrio nesse domínio e até, porventura, uma supremacia soviética. Portanto, estamos nesse período. E há um momento que também é importante, que é o relatório que um diplomata americano, colocado em Moscovo, George F. Kennan, faz um famoso longo telegrama, portanto foi assim que ficou conhecido, a explicar qual era a natureza do regime e o tipo de ameaças que esse regime colocava. E nesse e mais tarde, numa intervenção que foi fazendo, ele explicou de forma muito clara que a questão não era apenas o poderio militar, era uma forma que a União Soviética tinha encontrado, e a Rússia tinha encontrado, de minar as democracias liberais,
não apenas pela pressão militar, mas também pela pressão política por dentro, se quiseres. Como ele dizia, a sombra das torres do Kremlin não precisa de armas para chegar cá, de alguma forma. Portanto, isto torna muito presente a questão de ser necessário fazer alguma coisa, até porque entretanto, aconteceu houve outro acontecimento muito relevante, que é o começo da guerra na Coreia. Portanto, apesar de tudo isto era feito sem mano militar e sem tanques. Mas há a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte, que cria uma percepção de que isto não sabemos o que é que pode parar. Quer dizer, na Coreia do Sul e Coreia do Norte, a União Soviética não se envolveu diretamente, enfim, Kim Il-sung, o avô ou bisavô, já não sei, já perco o fio à meada, do atual líder coreano, da atual dinastia coreana, eu acho que é bisavô. Ou avô. É avô. Acho que é avô. O avô do atual líder coreano, portanto, era um homem formado na União Soviética, na altura não tinha havido ainda cisão no Bloco Comunista, a União Soviética não se envolve diretamente, inclusive falta a reunião do Conselho de Segurança, onde é decidida a intervenção e, portanto, permite que a intervenção na Coreia seja feita pelas Nações Unidas, apesar de ser basicamente um exército americano. MacArthur, o famoso general MacArthur, comanda esse exército ao princípio, depois isto não vai assim até ao fim. E a China envolve-se, mas há a percepção de que aquilo pode repetir-se noutros sítios. Pode acontecer também, e a Europa está super fragilizada. Super fragilizada. A ideia de que digamos, os exércitos europeus, se a Rússia atacasse, resistiriam horas ou dias, mais do que isso não teriam hipótese nenhuma. Portanto, isso leva a que, de facto, em 49 seja possível fundar a NATO, na altura apenas com 12 países. Tu recordaste bem, eram 12 ou 132. Do ponto de vista, em qualquer local do mundo, isto é um grande sucesso. Passar de uma aliança militar com um artigo que obriga a que todos os países se mobilizem, no caso de apenas um deles ser atacado, e isso ter passado de 12 para 32 é um sinal de sucesso. E outro sinal de sucesso é a duração. Uma das coisas que eu tenho ouvido nos últimos dias, e nem sequer fazia ideia, é que 75 anos torna a NATO, na aliança militar com estas características, não é apenas uma aliança formal, como a velha aliança, por exemplo, entre Portugal e o Reino Unido, que é uma amizade, em termos de aliança militar, a mais velha da história. Mais velha que a mais antiga que havia até agora, que era uma aliança de cidades gregas, portanto, do tempo ainda da Guerra do Peloponeso, portanto, uma coisa completamente distinta daquela que estamos a falar hoje. Ora bem, para que é que serviu a NATO desde o princípio? E acho que de alguma forma podemos dizer que ainda hoje é o seu objeto principal. Enfim, há um elemento que é um bocadinho menor. O seu primeiro secretário-geral, que era um inglês chamado era Lord Ismay, tem uma frase que ficou famosa, que toda a gente repete muitas vezes, que era: o objetivo principal da NATO é russos fora, americanos dentro e alemães em baixo. Estávamos no fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha não entra logo para a NATO. Aliás, na altura, a Alemanha ainda estava ocupada. Era uma Europa muito diferente. Portanto, a Alemanha entra alguns anos depois, nem sequer é o primeiro país do alargamento, entra já como República Federal Alemã e entra depois de as potências ocupantes do lado ocidental terem saído da Alemanha. Portanto, França, Reino Unido e Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos mantiveram lá tropas, como sabemos, até hoje há tropas americanas na Alemanha, mas formalmente a República Federal constitui-se com o chanceler Adenauer e integra a NATO, com uma série de compromissos, designadamente não ter arma nuclear, não ter armas químicas, por aí adiante. A Alemanha entra em 1955. Antes da Alemanha, entra a Grécia e a Turquia, que são uma espécie de aliados inimigos até hoje. Portanto, em boa parte, isto é importante do ponto de vista dos Estados Unidos, porque é a primeira fronteira direta com a União Soviética. Na altura, a Turquia tinha fronteira com a União Soviética. Hoje em dia não tem fronteira com a Rússia, porque há os países do Cáucaso, a Geórgia, a Arménia, por aí adiante, mas na altura tinha. E a Grécia, nos discursos, a adesão desses dois países, sabes onde é que é feita?
em Lisboa. Ah, Numa cimeira 52, que é em Lisboa, e a cerimónia solene foi num sítio que nós hoje acharíamos impensável. Bem, a reunião em si decorre no Instituto Superior Técnico. Uma coisa curiosa. Aí mas, digamos, a reunião magna, onde discursam os gregos e os turcos, é na Assembleia da República. Os deputados, quer dizer, os deputados, na altura não havia democracia, portanto eram deputados um bocado formais, digamos, ou fantoches, como se preferir, mas eles saem e dão lugar aos representantes dos 12 países iniciais, mais turcos e gregos. Bem, feito este pequeno parênteses, que é apenas uma curiosidade histórica, a verdade é que a Aliança Atlântica foi-se alargando várias vezes, não é? Portanto, passou... E aqui a parte mais crítica, o momento crítico, se quisermos, é o fim da Guerra Fria. Portanto, durante o período da Guerra Fria, havia um equilíbrio que se procurou manter na Europa. Há muitos momentos de tensão dentro da Aliança. E, designadamente, a década de 80, que é a década da vitória na Guerra Fria, é um momento de grande tensão, porque há instalação de... A União Soviética começa a instalar mísseis, nomeadamente na Alemanha de Leste, na Polónia, portanto, apontados à Europa, e há uma decisão de instalar também mísseis da Alemanha apontados à então União Soviética, aos países do Pacto de Varsóvia. Atenção, os chamados SS-20 soviéticos contra os Pershing americanos. E isto, na Alemanha, é muito complicado. Muito complicado. É o momento em que surgem os Verdes como partido, chegam pela primeira vez ao Parlamento, e os Verdes é um movimento que, enfim, nós hoje em dia associamos muito ao ambientalismo, mas que nasce muito do pacifismo e do feminismo. Do pacifismo e do feminismo. Eu estive na Alemanha em 83, salvo erro, e entrevistei algumas deputadas, só falei com mulheres, precisamente que eles tinham acabado de chegar ao Parlamento, e na altura havia manifestações gigantes com uma palavra de ordem muito perturbadora, que era antes vermelhos que mortos. Portanto, antes prejudicar a nossa liberdade, porque era isso que estava em causa, do que morrer numa guerra nuclear. E essa mentalidade levou a que todo esse processo dentro da Aliança Atlântica, dentro da NATO, tivesse sido complicado. Mas depois, passado poucos anos, portanto, dá-se a queda do Muro de Berlim, todo aquele edifício desaba como um castelo de cartas, e passa a haver outro problema, se quisermos, que é saber, primeiro, a NATO vale a pena continuar, acabou a Guerra Fria, porque é que a NATO está cá, e depois saber se a NATO continua e aumenta, se alarga ou não. No fundo, se aceita o pedido dos muitos países que tinham saído do Pacto de Varsóvia, mas não só, e que não querem ficar desprotegidos. Estamos a falar de países que vivem há séculos sob a ameaça russa. Vamos chamar os bois pelos nomes, não é a soviética, é a russa mesmo, não é? Os países bálticos, a Polónia, em menor grau a Hungria, mas a Polónia tem traumas históricos gigantes, portanto, depois também mais para sul, com muitos problemas, a Roménia. Portanto, para todos estes países, poder estar dentro de uma aliança com um artigo 5, isto é, uma aliança que lhes garante que em caso de agressão os seus aliados a protegerão. Uma pequena parêntese também, este artigo 5 tem uma redação curiosa, porque ela não diz que imediatamente é declarada guerra. Diz que os países estão obrigados a defender. E porquê é que na versão inicial estava lá a declarar a guerra? Porquê é que não está? Porque o Senado dos Estados Unidos não quis abdicar desse poder. Nos Estados Unidos o Presidente não pode declarar a guerra. A guerra tem que ser declarada pelo Congresso. E isto é uma coisa eu acho isto muito relevante, porque isto é um sinal de uma democracia antiga. Portanto, que respeita os órgãos, os seus diferentes órgãos e a divisão de poderes e o equilíbrio de poderes. E quando chegou a esta altura, foi na altura o secretário de Estado, que era Acheson, que teve que negociar com o Senado uma fórmula que permitisse a NATO concretizar-se sem retirar ao Congresso o poder de declarar guerra, mas ao mesmo tempo comprometendo os Estados Unidos que não ficariam como observadores, coisa que, é bom recordar,
Os Estados Unidos tiveram vários anos sem entrar na Primeira Guerra Mundial e vários anos sem entrar na Segunda Guerra Mundial. Só entraram, no caso da Segunda Guerra Mundial, depois de Pearl Harbor. E havia, e mesmo nessa altura, nos Estados Unidos, por exemplo, uma das questões que se toca com a entrada da NATO é que há duas eleições, a eleição de 48 e a eleição de 52. Portanto, 52 é que a NATO, nomeadamente na Cimeira de Lisboa, ganha corpo, em termos, nomeadamente, de estrutura militar, em muitos aspectos, e estrutura política. Mas, para isso é muito importante que o Partido Republicano, reparem, estamos num período em que quem governa os Estados Unidos são os democratas, durante um período muito longo. Roosevelt e depois Truman. Mas o Partido Republicano, mais tarde ou mais cedo, iria ganhar a presidência. Em 48 está quase a ganhar, fala-se muito de ganhar, e em 52 o próprio Partido Republicano tem que escolher o seu candidato, e da escolha desse candidato depende muito de saber se os Estados Unidos vão continuar envolvidos na NATO ou sair. É uma situação que tem paralelo com hoje. Porquê? O candidato que acaba por ser escolhido era o comandante militar da NATO e o comandante militar dos Estados Unidos e dos aliados na Segunda Guerra Mundial, Eisenhower. Portanto, alguém que até o próprio Truman chegou a sugerir que ele pudesse ser candidato pelos democratas, mas Eisenhower não era um democrata. Democrata no sentido democrático, pronto, no sentido era democrata, mas não do Partido Democrata. Mas o outro candidato perdeu as primárias para Eisenhower e, portanto, não foi. Era Taft, e Taft era um isolacionista. Portanto, a tradição isolacionista, que existe nos dois partidos, mas na Segunda Guerra Mundial existia sobretudo no Partido Republicano e agora volta a ser novamente no Partido Republicano, com Trump, está sempre muito presente nos Estados Unidos e regressa de tempos a tempos, porque, ainda ontem estive a ouvir umas declarações de uma das figuras, de um senador pelo Ohio, Vance, contra o envolvimento na Ucrânia. Portanto, é uma figura muito, muito particular, é uma pessoa que escreveu um livro que ficou famoso chamado Elogi Esbi, uma coisa assim do género, é um nome estranho. Ele é alguém que nasce naquela zona nasceu numa família naquelas zonas disfuncionais da cintura da ferrugem, e depois, mas no entanto, depois vai para Yale e faz uma carreira como advogado, e a seguir acaba por se candidatar pelo Partido Republicano e torna-se um trampista après la lettre, depois do trampismo. Enfim, mas isso é outra questão. Mas ele dizia muito o que é que nós estamos a fazer na Europa, se eles na Europa não se querem defender, se nós temos aqui tantos problemas perto, se há outros problemas no mundo, se há Taiwan, se há a fronteira do México que não está resolvida, tantas coisas assim. Portanto, há este discurso que continua muito presente na política americana. E é isso que tem, por um lado, bloqueado mais apoio americano à Ucrânia e coloca sempre digamos, um grande ponto de interrogação sobre o futuro da NATO. Porque, e aí temos que ser verdadeiros, não é? Nós na Europa falamos muito da NATO e defendemos muito a NATO, quer dizer, aqueles que defendem. Sabemos, há quem não defenda. Mas a verdade é que há obrigações que os Estados europeus deviam cumprir que não cumprem. E que têm a ver não apenas com digamos, o seu investimento nas Forças Armadas, mas o seu investimento em Forças Armadas funcionais. Portanto, não basta gastar dinheiro. Implica, era bom gastar dinheiro de forma funcional. Quer dizer, na Europa não há um modelo de tanque. Há o tanque inglês, o tanque francês, o tanque italiano, enfim, pelo menos o tanque alemão. Pelo menos estes 4 têm importância. Há o mesmo problema com os aviões. E por aí adiante. O que quer dizer que a capacidade de atuar em conjunto não está otimizada e, sobretudo, quando chegamos a uma altura em que é necessário voltar a pôr as fábricas a trabalhar para fornecer equipamento, percebemos que não há essa capacidade, como se nota agora com as munições de que a Ucrânia precisa e que não há quem forneça. Enfim, é preciso andar a comprá-las pelo mundo e por iniciativa de um país mais pequeno como a Checoslováquia. A República Checa, perdão. Ora bem, para se ter uma ideia disso, o gasto conjunto de todos os aliados da NATO, todos, ou melhor, os aliados europeus da NATO, em percentagem do gasto dos Estados Unidos,
eu tenho aqui dados desde 1988, portanto, fim da Guerra Fria até hoje, raramente chegou, por regra nos 40%, chegou ali aos 50% na viragem do século e agora está novamente na casa dos 40%, chegou a descer para 30%. Todos os países da NATO juntos investem nas Forças Armadas um terço do que os Estados Unidos sozinhos. Portanto, há uma enorme dependência. E sendo que o espaço europeu é o maior Sendo que o espaço europeu é mais rico que os Estados Unidos. Toda a economia europeia, no seu conjunto, é mais rica. Sabemos que per capita... Mas a Europa é o primeiro beneficiário dessa segurança. E a Europa é o primeiro beneficiário dessa segurança, exatamente. Como tu dizes bem, a Europa é o primeiro beneficiário dessa segurança. Isto coloca, naturalmente, problemas que se dão a notar, porque como agora há um bloqueio no Congresso dos Estados Unidos, que, enfim, há sinais recentes de que possa ser ultrapassado. Ele está bloqueado, sobretudo, na Câmara dos Representantes. No Senado há a maioria, portanto, há a vantagem dos democratas. Mas o líder da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, estará a dar sinais de que talvez vá desbloquear os 60 mil milhões de euros de dólares, que a administração Biden está a pedir para poder voltar a fornecer armamento à Ucrânia. Portanto, na verdade, há muito poucos países europeus que neste momento cumpram com a famosa obrigação dos 2%. Há países mesmo que têm menos de 1%. Os dados que existem da NATO são de 2019, portanto, têm já alguns anos, mas não sei até que ponto é que isto mudou substancialmente. Mas para ter ideia, acima de 2%, só temos os países da linha da frente, por assim dizer, os bálticos, mas estão em economias muito pequenas, com mais de 2%, e julgo que a Grécia. Nem a própria Turquia chega aos 2%, apesar de ter uma situação, está lá perto. Mas há países, como por exemplo Espanha, que nem 1% tem. Nem 1% tem. Enfim, o Luxemburgo também não chega a 1%, há outros que têm valores de facto muito, muito baixos, e a dependência dos Estados Unidos continua a ser total, sobretudo se pensarmos no equipamento. Portanto, o famoso caça europeu nunca mais levanta voo. Os europeus até já desistiram, começaram a comprar F-35 americanos. Portanto, e sabemos que há enormes fragilidades aqui. E nós podemos dizer assim, está bem, mas pronto, a Ucrânia é a Ucrânia, e depois? Mesmo que na Ucrânia se chega a uma situação em que não há um derrotado ou um vencedor definitivo, que se fique outra vez congelado, como ficou a seguir a 2014, agora eventualmente com linhas de fronteira mais desfavoráveis para a Ucrânia, não há nenhuma garantia de que não possa haver outro tipo de incursões. O argumento usado na Ucrânia, que são as minorias russas ou as minorias russófonas, existe para todos os países bálticos. Existe para a Moldávia. Na Moldávia até há a Transnistria, que já aqui falámos, não é? Que está neste momento, declarou a sua independência e tem lá tropas russas dentro. Portanto, a situação não permite descansar e temos que nos recordar do princípio de tudo. E costumava-se dizer às vezes, quando a NATO nasceu, que a sua carta de intenções, o seu manifesto era quase em vez de ser dirigido aos cidadãos, podia ser uma espécie de carta dirigida diretamente a Stalin. Eu acho que agora a NATO continua a ter que dar sinais muito claros, já não dirigidos a Stalin, mas dirigidos a Putin, no sentido de que não só se mantém fiel ao seu artigo 5º, como está empenhada em que, havendo qualquer tipo de violação do seu espaço e qualquer tipo de violação dos seus princípios, ela defender-se-á e defender-se-á energicamente, e não apenas simbolicamente. Portanto, é disto muito que falamos, sendo que a cimeira, enfim, o encontro de ontem, que não é bem uma cimeira, a verdadeira cimeira será em Washington, em julho. O encontro de ontem dos ministros dos negócios estrangeiros, que foi sobretudo para assinalar os 75 anos, não nos deixou sinais muito encorajadores. Portanto, não houve nenhuma evolução relativamente ao pedido de adesão da Ucrânia.
que sabe-se que a Ucrânia não pode aderir neste momento, um país em guerra não pode aderir, não é? Portanto, que isso poria em causa o próprio artigo 5º. Não houve luz verde relativamente à própria utilização da NATO para fornecer diretamente armas e apoio à Ucrânia. Fala-se em 100 mil milhões de euros nesse pacote, e portanto a coisa não ficou decidida, e até a questão da substituição do secretário-geral, portanto o norueguês era para estar há 4 anos, já lá está há 10, Stoltenberg, por um holandês, Mark Rutte, não está fechada, porque, para variar, a Hungria não... a Hungria tem... Porque Mark Rutte fez declarações sobre algumas políticas iliberais da Hungria, ele é um liberal, e a Turquia também está a arrastar os pés, e a Turquia sabemos que o poder de Erdogan usa a política externa para temas internos. Portanto, e há também uma Roménia que de repente diz que quer candidatar o seu antigo presidente, ou o seu atual presidente, nem sei se é o antigo, seu atual presidente, porque é preciso que o secretário-geral venha de um país de leste. Bem, mas se fosse assim, o melhor era ter a primeira-ministra da Estónia, com menos essa... Kaja Kallas, não é? Kaja Kallas. Está na corrida essa é uma mulher de armas. Não, já não estará na corrida. Já não estará na corrida. Bem, pronto, é nesta situação que estamos, e acho que de alguma forma Putin, com a sua atuação nos últimos anos e sobretudo depois da invasão da Ucrânia, voltou a mostrar que de facto a NATO existe, e existe para conter o único império europeu que resta, que é o Império Russo.